Vamos lá. Três, dois, um. Vamos lá, entrevista com o Dr. Gabriel Azzini. Olá, é muito bom ter você por aqui acompanhando mais esse conteúdo realizado em parceria entre a Jolivie, que reúne o maior time de especialistas em saúde integrativa do Brasil, e o vitaminas.com.você. É muito bom ter você aqui nos nossos canais. Nós aqui direto recebemos dúvidas de pessoas que já passaram dos 40 anos, estão cansadas de sofrerem com dores articulares, é artrite, é artrose. Então, era minha obrigação. Eu fui atrás de um dos maiores especialistas em dores articulares do Brasil, que é o Dr. Gabriel Azzini, que aceitou o nosso convite e hoje vai dar aqui muitas dicas, compartilhar conhecimento conosco. Dr. Gabriel, muito obrigada por ter aceitado esse convite, viu? Muito obrigado você, Kitty. Eu que agradeço o convite seu, da Jolivie, da Vitaminas, e é um prazer poder ajudar. O nosso objetivo, a gente que tem essa presença online, tem canal no YouTube ou Instagram, sempre querendo passar informação para transformar a vida das pessoas em uma vida melhor, com mais saúde, com mais disposição e com menos dores também. Então, eu que agradeço o convite. O Dr. Gabriel Azzini, para quem ainda não o conhece, corre lá no canal dele, viu? Ele tem mais de 1 milhão de inscritos no canal de YouTube, também compartilha muito conhecimento e muito conteúdo de qualidade nas redes sociais. No finalzinho, a gente passa aqui as redes sociais dele para você acompanhar e aprender muito mais sobre saúde das articulações. Doutor, então vamos começar essa entrevista aqui, porque eu quero ver o nosso público esbanjando saúde, livre de dores também, tá bom? E eu quero entender primeiro, por que as pessoas dizem que após os 40, geralmente, começa a doer aqui, dói ali? Então, na verdade, vale a pena você assistir essa entrevista, que no final a gente vai deixar um link, um presente para você, um e-book que eu fiz com dicas de alimentação, suplementação. E o que ocorre, na verdade, Kitty, é que depois dos 40, a gente realmente começa a decair alguns pontos na nossa vida. Então, na medicina integrativa, a gente entende que começa a cair alguns hormônios, a gente começa, por isso, a perder massa muscular, ganhar gordura corporal, tudo fica mais difícil. E na articulação não é diferente. A gente vai tendo um estilo de vida inadequado durante a vida, com alimentação inadequada, muitas vezes sedentarismo, sobrecarga de exercício, e isso também sobrecarrega as nossas articulações. A gente não tem como separar as articulações do corpo. Então, tudo é interligado, né? Por isso que a medicina integrativa vê o corpo como uma coisa só. E se a gente está inflamado, tanto vai ter problemas de entupimento das artérias, né, que são a formação de placas, arteriosclerose, problemas no cérebro, né, de degeneração do sistema nervoso e também nas articulações. Então, piora a inflamação na articulação e piora a sensibilidade às dores. Então, as pessoas têm mais dores e sofrem com mais problemas depois dos 40, e quanto mais idade, mais tempo a articulação tem e pior vai ficando, né? É comum a gente encontrar esse tipo de coisa na internet, eu também ouvi dos nossos parentes, ouvi das pessoas que estão sofrendo com dores, que tem artrite, tem artrose, mas não fica muito claro, né, a diferença. Para quem está iniciando nesse assunto agora, dando uma estudada sobre esse assunto agora, você poderia explicar para a gente qual que é a diferença entre essas duas doenças? Claro. Artrite, o termo médico, significa inflamação da articulação. Então, a inflamação pode ser uma artrite curta, por exemplo, uma inflamação por uma infecção, que a gente chama de artrite séptica, ou pode ser já uma artrite crônica, uma inflamação crônica que leva a uma degeneração da cartilagem, leva a um desgaste da cartilagem, por exemplo, a artrose. Então, a artrose já é um desgaste da cartilagem, enquanto a artrite quer dizer que está inflamado. E um pode conviver com o outro. A pessoa pode ter artrose, um desgaste da articulação, e ter episódios de artrite que leva a dor. E muita gente acha que não tem o que fazer. Se tem artrose, se tem um desgaste articular, nada pode ser feito. Inclusive, muitos médicos falam isso, que nada pode ser feito. Mas não é verdade. Então, a medicina integrativa, regenerativa, está muito adiantada nisso, e eu estudo muito essa área. Esse ano já publiquei 2 artigos científicos nessa área em revistas internacionais, falando como a suplementação, como a nutrição pode interferir diretamente na saúde das cartilagens e diminuir dores articulares. Então, eu dei uma aula num curso americano para médicos americanos lá nos Estados Unidos, em Boca Raton, e eu pude perceber que nem os americanos têm ideia nenhuma de como fazer essa suplementação, como investigar o paciente para diminuir
a inflamação. Eles são muito intervencionistas, gostam de fazer cirurgias e filtrações, mas não pensam na base, né, na nutrição, na alimentação, que pode fazer total diferença nesses pacientes. O doutor, só para entender, artrose é o nome popular da osteoartrite? Não é o nome correto para definir esse desgaste das cartilagens? Artrite é inflamação, osteoartrite é já a artrose também. Então, osteoartrite ou artrose, a gente pode falar uma pessoa que já tem um desgaste, uma inflamação crônica na articulação. Então, a artrose seria um desgaste que já começa a esfarelar a cartilagem, o osso embaixo da cartilagem também está diferente, é um osso sofrido, já que não tem capacidade de absorver impacto, então com o tempo ele vai deformando, a gente vê muita gente com a perna já arqueando com o tempo, por causa do desgaste desse osso também embaixo da cartilagem. E joelho é a articulação mais afetada ou não tem articulação preferida? As articulações de carga são muito afetadas, porque a gente suporta toda a carga do nosso corpo, então tem um maior desgaste. Por exemplo, a mão, só se você faz muito esforço com a sua mão, que você vai te sobrecarregar tanto, embora tenha muito artrose na mão. Mas joelho, quadril, tornozelo são mais afetados pelo peso do corpo, e principalmente se você está acima do peso. Então, se você está acima do peso, o desgaste é maior ainda. Lembrando que quando a gente anda, a gente joga o peso num joelho só, depois joga no outro. Então, esse desgaste vai multiplicando pelo movimento, vai sobrecarregando as articulações. Tá certo. Vamos falar um pouquinho, então, doutor, sobre os alimentos, né? Sobre estilo de vida, né? Você agora falou sobre o sobrepeso. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses fatores. Como é que eles conseguem piorar essas doenças? Piorar, então, na verdade, é a base de tudo. Eu trato muitos pacientes, então, na base, com alimentação, suplementação, melhora da qualidade do sono. Então, os alimentos são um pilar fundamental. Eu tenho um curso online chamado Livre de Dores, e um dos pontos mais importantes é a dieta mais anti-inflamatória. O que é a dieta inflamatória? É você tirar aqueles alimentos que inflamam o nosso corpo e colocar alimentos que desinflamam. E isso não foi eu que estudei. O Dr. Janssen Allais, que é um médico francês, que foi chefe da faculdade da cadeira de reumatologia e imunologia na faculdade de Montpellier, na França, ele criou essa dieta anti-inflamatória e testou em mais de 9.000 pacientes, tendo resultados muito interessantes. Então, ele tirava alimentos inflamatórios e adicionava alimentos anti-inflamatórios. E entre os inflamatórios, a gente pode dizer, por exemplo, o leite, que é visto por muitos ainda como alimento saudável, mas o processo de digestão do leite forma substâncias, por exemplo, como a caseomorfina, que é altamente inflamatória para o nosso intestino, aumentando a inflamação depois no corpo todo. Então, o leite é um alimento inflamatório e tem mais uma série de alimentos, como, por exemplo, o açúcar, que é altamente inflamatório. Então, se você quer realmente recuperar a sua articulação, seria bom também diminuir ou, preferencialmente, tirar o açúcar da sua alimentação, da sua rotina do dia a dia. Doutor, você falou do leite. Popularmente, né, as pessoas dizem que o leite participa, né, da formação do cálcio, da saúde dos ossos. Então, essa informação aí caiu por terra? Caiu, sim. Os últimos artigos têm mostrado que isso não é bem verdade. O leite tem cálcio? Tem. É o cálcio que deixa a cor branca no leite. Ele é conhecido como cálcio líquido. É um dos alimentos mais ricos em cálcio. Só que tem um grande problema. Esse cálcio no leite, como ele é em grande quantidade, ele está em desequilíbrio com outros minerais, ou seja, tem muito cálcio em relação a outros minerais, como magnésio, manganês, bromo, zinco. Então, esses outros minerais, quando você tem um excesso de cálcio, ficam deficientes no nosso organismo. Você não consegue manter um nível equilibrado. E isso gera problemas. O excesso de cálcio, ao invés de ir para o osso, como a gente gostaria que eu tomasse um leite, o cálcio foi direto para o osso, na deficiência de outros minerais, como magnésio, deficiência de vitamina, como vitamina D, vitamina K2, ele pode ir para outros locais, como as artérias, calcificar as nossas artérias, as placas, pode formar pedras no rins. E os artigos mostram, os estudos científicos, que quem toma mais leite pode ter, na idade adulta, até mais risco de fratura do que as pessoas que tomam menos leite, mostrando que esse mito do leite proteger muitas articulações não é tão verdade como a gente achava quando eu me formei alguns anos atrás. Então, aqui não dá nem para salvar também nada de industrializado, né? Os alimentos industrializados também podem ser vilões das dores articulares também.
Com certeza. Os alimentos industrializados geralmente utilizam carboidratos refinados, né, as farinhas, eles utilizam muitas vezes adoçantes artificiais, conservantes químicos, né, corantes artificiais, e o nosso corpo não está acostumado com essas substâncias. Então, quanto mais substância química estranha ao nosso corpo, que ele não está acostumado, que não é feito pela natureza, maior vai ser a chance de a gente ter uma reação a isso, o nosso corpo não reconhecer e tentar lutar contra isso, aumentando a inflamação, e isso vai gerar mais dor, mais acometimento articular, uma resposta do nosso sistema imune que vai naquela articulação inflamar, aí dá os sintomas da dor, edema, inchaço no joelho, no quadril, outras articulações, que vai piorando, e quem sofre com artrose, quem sofre de dor, sabe que é muito difícil, a dor crônica vai mantendo durante muito tempo e parece que não tem mais o que fazer. Mas a boa notícia que eu tenho para dar é que tem muito o que fazer, sim. Que bom ter você, então, aqui para ajudar, né, o nosso público a descobrir essas informações, né, que às vezes o paciente não tem acesso a essas informações, né, acredita apenas que o remédio pode dar jeito, ou é a cirurgia, ou é a artroscopia. Então, eu queria falar um pouquinho sobre elas. Elas podem ser úteis em alguns casos, né, doutor? Com certeza, tem casos em que a cirurgia é muito bem indicada e você deve sempre procurar um médico para ver se não é um caso grave, que você precise fazer uma cirurgia, muitas vezes até de urgência, né? Então, não pode descuidar, a gente tem que sempre avaliar a articulação, ver qual é o problema para realmente ver qual é o tratamento mais indicado. Então, uma articulação doente, ela vem num corpo doente. Então, quando a gente trata o corpo como um todo, diminuindo a inflamação do corpo, a gente tem um resultado muito favorável também na articulação, né? Nas dores articulares também. Ou dores no corpo, a fibromialgia também, que não são dores articulares, dores nos músculos, também a gente tem um resultado muito bom. E as cirurgias são muito indicadas, em alguns casos tem que fazer cirurgia, você não pode fugir da cirurgia, e o que a gente pode fazer é, na verdade, postergar muitas vezes uma cirurgia, porque o grande problema é que a gente vê muitos médicos falando assim, você tem um desgaste, mas é um desgaste moderado ainda, não é leve nem muito alto, e não tem o que fazer. Tem que esperar ele piorar para a gente botar uma prótese no seu quadril, uma prótese no seu joelho, fazer uma cirurgia, e a pessoa fica perdida. Poxa, eu tenho um problema e não tenho o que fazer, tem que esperar piorar para tratar e não tem o que fazer. E, na verdade, não é bem isso. Eu tenho muitos pacientes, centenas de pacientes, centenas de alunos no meu curso que já tinham sido indicados cirurgia e eles resolveram mudar estilo de vida, mudar a alimentação para uma alimentação anti-inflamatória, utilizar suplementos e até postergaram a cirurgia. Falaram, não, por enquanto está melhor a dor, não precisa fazer cirurgia agora. Então, claro que tem cirurgias que têm que ser feitas no momento, mas muitas vezes, a maioria das vezes, você pode, de uma maneira mais natural, tentar salvar essa articulação e diminuir as dores, ter uma qualidade de vida melhor. Doutor, interessante dizer aqui que uma coisa contribui com a outra, né? Porque o paciente, ele desinflamando o organismo, ele consegue, então, postergar, de repente, uma cirurgia. Também, se não é uma situação muito grave, consegue prevenir essas doenças, né? Então, é uma coisa que a gente tem que sempre estar de olho, né? Com certeza. Eu recebi essa semana, fiquei muito feliz, uma mensagem de um aluno meu do meu curso, que ele falou, doutor, estou muito feliz, eu comecei a fazer a dieta anti-inflamatória, tomar os suplementos, eu emagreci 7 quilos, diminuiu minha dor mais de 80%, ele tem uma artrose nos 2 quadris, então diminuiu 80%, quase 100%, ele voltou a surfar, ele gostava muito de surfar, aqui em Florianópolis, é surfista, e surfa muito bem, então ele voltou a surfar, mandou várias fotos que tiraram dele surfando, uma alegria muito grande, que a gente vê que coisas que ele achava impossível, ele já tinha sido passado por outros ortopedistas, tinham indicado uma prótese no quadril, e ele nunca provavelmente ia voltar a surfar com essa prótese no quadril, e ele conseguiu um resultado sem cirurgia e mandou foto muito feliz aqui no final de semana ele surfando, e é isso que deixa a gente satisfeito por descobrir e perceber que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Doutor, quando se fala em suplementação, até em medicação para dores articulares, eu já ouvi dos meus pais, viu? A condroitina, a glicosamina são nomes famosos, populares, as pessoas conhecem, né, essas substâncias. E, de fato, elas podem auxiliar? Pode, a suplementação é incrível. Eu tenho um módulo no meu curso somente sobre suplementação, que eu falo de vários suplementos, como a vitamina D, a cúrcuma, as doses ideais, como tomar. Então, a suplementação é muito interessante. E a glicosamina é muito conhecida, muito bem falado,
mas não é, infelizmente, não é dos melhores suplementos. Então, os estudos mais novos mostraram que ela não tem resultados incríveis. A gente tem suplementos, hoje em dia, muito mais efetivos para diminuir a dor, e que os artigos vêm provando que tem um resultado muito melhor. Tem artigos da glicosamina sendo comparado com colágeno tipo 2, mostrando que o colágeno é bem superior na melhora das dores. E importante eu dizer que eu, assim como muita gente que pode estar assistindo essa entrevista aqui, eu também fui vítima dessa cultura de que o remédio é ideal, tem dor, tem que tomar remédio. Eu tenho um problema na minha patela, uma instabilidade da patela, que dá um desgaste na cartilagem da patela e dá muita dor. E durante muito tempo, eu não pude fazer esporte, eu parei de correr, parei de jogar futebol, porque eu tinha esse problema da patela. E mesmo estudando ortopedia, que eu fiz essa especialização já começando em 2003, eu tomava anti-inflamatório, mas não melhorava. E tive que sofrer na própria pele para descobrir que realmente existe essa medicina natural, existe uma alimentação que você pode fazer, uma suplementação que você pode fazer para diminuir a inflamação, suplementos que ajudam o seu corpo a começar a regenerar. Então, a gente tem que, muitas vezes, sentir na própria pele, se botar no lugar de paciente, para a gente saber o que utilizar. Então, por isso que eu fui estudar essa área. Fiz pós-graduação em nutrologia, medicina do esporte, medicina regenerativa, e hoje eu dou aula numa pós-graduação de medicina regenerativa para médicos, ensinando como fazer esse preparo do paciente para a gente realmente ter um resultado satisfatório na melhora das dores. Essa tua história pessoal, então, teria sido a sua virada, né? De abrir os olhos também para a medicina integrativa? Com certeza, né? Conta um pouquinho para a gente. Com certeza. Na ortopedia, são 3 anos mais um de R4, a gente trata milhares de pacientes. Eu não tenho conta de quantos pacientes eu tratei na ortopedia com dores, e a gente é bombardeado pela informação da indústria farmacêutica. Então, o mundo, por ser uma indústria muito rica, ele bombardeia os médicos, as formações médicas, com informações que muitas vezes são viciadas, né? Querem levar a gente para um caminho que não é o totalmente certo, que só medicamento que adianta, que não adianta fazer outra coisa, tem que remédio, esse remédio é melhor que esse, não, agora testa esse remédio. Então a gente fica vítima dos remédios, vítima de anti-inflamatórios, que são indústria milionária, que faturam bilhões por ano, e deixa a gente vítima, refém, muitas vezes até piorando a situação. Então, um anti-inflamatório usado cronicamente, ele pode prejudicar o fígado, prejudicar até a regeneração articular, prejudicar o estômago, não deixar o nosso corpo cicatrizar uma lesão que ocorreu. Então, na ortopedia, a gente não ouve isso por causa desse domínio da indústria farmacêutica. Então, a gente tem que pensar fora da caixa e começar a ver outras informações. O que abriu minha mente foi um congresso americano, da Sociedade Americana de Medicina Anti-Age, que eu fui lá em Las Vegas, e eu vi pessoas falando de tratamento da dor, com suplementação, com terapias alternativas, e a gente vendo o resultado, isso que abriu minha mente para poder buscar realmente essa visão muito mais clara desse problema que é tão comum, né? Quem passa de 40 anos um dia vai ter dores articulares. Não dá para você chegar aos 70, 80 sem ter nenhum problema na articulação, nenhuma dor. Doutor, falando um pouquinho sobre as medicações agora para dor, muitas são vendidas sem prescrição, né? A pessoa pode comprar na farmácia sem receita médica, e essa automedicação em longo prazo pode trazer algumas consequências, né? Muitas, muitas. Eu me lembro na minha residência que a gente prescrevia muito um medicamento chamado Vioxx, que era tido como um dos melhores medicamentos para aliviar a dor, e depois de um tempo ele foi proibido, porque matou muita gente nos Estados Unidos. Então, os estudos mostraram que muita gente morreu por causa desse Vioxx, que aumentava o risco de doenças cardíacas, de infarto, de AVC. Então, muitas vezes existem remédios que são usados cotidianamente, no dia a dia, são comprados muitas vezes sem receita, que têm sérios efeitos colaterais, e muitas vezes o paciente não lê a bula, né? É comum a gente não ler a bula, o médico não passa todas as informações, todas as complicações que podem ter, e a gente acaba prejudicando. Em vez de tratar, a gente sabe que muitas vezes com uma prescrição que talvez tenha sido equivocada, você pode até prejudicar a vida de um paciente, e a gente sabe que muita gente morre por causa de efeitos colaterais de medicação. Então, são problemas graves. Doutor, vamos encerrar essa primeira entrevista que estamos fazendo com você numa parceria entre a Jolivie e o canal Vitaminas. Quer deixar alguma dica
para quem está nos assistindo, essa pessoa já pode fazer agora de casa, além de baixar o seu e-book, né? Sim, sim. Então, eu vou deixar o e-book, o link aqui, a Kit vai deixar aqui embaixo na descrição para quem quiser baixar. É só entrar no meu site, deixar o e-mail, que o e-book vai ser diretamente enviado para o seu e-mail. E a dica que eu dou é tenha conhecimento. Então, você está fazendo certo. Se você chegou até aqui nessa entrevista, você está fazendo certo. Você quer ter conhecimento para saber o que realmente você pode fazer para melhorar a sua saúde. Porque se você ficar esperando de fora, de outras pessoas trazer informação para você, você vai fazer o que elas querem, não o que é melhor para você. Então, tenha conhecimento, porque a saúde é sua, e procure maneiras de mudar o seu estilo de vida, uma alimentação adequada, fazer exercícios de maneira correta e buscar uma saúde de forma mais natural. Então, quero falar um pouquinho aqui sobre o livro, o e-book do Dr. Gabriel Azzini, que se chama Livre de Dores. Então, no conteúdo que o doutor preparou especialmente para você, você vai conseguir aprender aí como combater as suas dores, né? Sem o uso abusivo de anti-inflamatórios. Então, está no site dele. Eu vou deixar tudo aqui na tela, viu? As redes sociais do doutor também. E deixar aqui na descrição também o link para facilitar a tua vida. E se você ainda não segue o Dr. Gabriel Azzini, nem a Jolivie, nem o Vitaminas, por favor, se inscreva nos nossos canais, tá bom? Doutor, adorei essa nossa conversa e daqui a pouquinho a gente vai gravar um outro conteúdo para você. Então, agora a gente vai falar sobre o que você pode fazer em casa, os alimentos anti-inflamatórios e outras abordagens aí que o doutor vai ensinar a gente para combater as dores articulares. Doutor, obrigada. Obrigado, Kit. Grande abraço para todos aí. Pronto, primeira.